Bom, confesso que é difícil até de falar com o final. Acho que um início dramático na condição que efetivamente vivemos, né? Mas, ao mesmo tempo, uma fala muito esperançosa. Eu acho que essa perspectiva de construir e além do construir, quer dizer, aquilo que a gente efetivamente pode transformar, né, além da análise, do diagnóstico dramático, acho que quer dizer, uma lição aqui impressionante para a gente de pensar o Brasil, efetivamente. Carlos Nobre, agradecemos muitíssimo por essa fala, enfim, tocante, certamente, aqui para todos. Para aproveitar ao máximo possível o tempo de debate, eu vou já passar imediatamente para o debate. Eu acho que a gente quer aproveitar esse tempo com pessoas tão especiais para fazer essa discussão, convidando o próprio Carlos Nobre para subir e poder dialogar com os nossos debatedores. Então, a nossa sala aqui já está praticamente pronta, então eu já vou convidar a nossa mediadora da nossa noite, Tereza Campelo, que é economista, professora, que muito nos honrou também aqui na Universidade de São Paulo, como catedrática, né, da Cátedra Josué de Castro. A Tereza é professora, visitante da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz de Governo, né? Eu queria destacar, na verdade, nesse sentido daqueles que têm um papel importante também na atuação, né? Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 a maio de 2016, coordenando o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de pessoas da pobreza extrema. Também coordenou o programa Bolsa Família, Política Nacional de Assistência Social, Política Nacional de Segurança Alimentar, Nutricional, Programa de Cisternas, que, enfim, atuou entregando cisternas, né, mais de 1 milhão no semiárido brasileiro. Enfim, tem uma longa experiência em produção de políticas, né, e muito obrigado, então, Tereza, pela presença aqui conosco. Para o debate, vamos contar também com a presença, então, do José Augusto Pádua, historiador e professor, historiador que possui graduação em História pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, UPERJ, e doutorado em Ciência Política também pelo UPERJ e pós-doutorado na Universidade de Oxford. É professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é um dos coordenadores do Laboratório de História e Natureza. Eu queria destacar o pioneirismo dos estudos do José Augusto Pádua, que efetivamente são fundamentais na história ambiental brasileira. Ele tem contribuições que são, na verdade, fundamentais para toda uma área de pesquisa que mais recentemente tem se disseminado, né? Então ele tem atuado nessa história do Brasil, história territorial, história regional, mas aqui com esse papel muito especial com história ambiental e tem muito a conversar conosco aqui também. Então, José Augusto, por favor. E também temos, então, não pude te dar um abraço antes, mas espero aqui, a gente esperava com muita alegria a sua presença. Sônia Guajajara, líder indígena, né, e com uma atuação política fundamental também nas questões ambientais indígenas, né, Sônia do povo Guajajara, né, habitando, né, a área das terras indígenas Ariraboia, no Maranhão, né, fez os seus estudos em letras e enfermagem, pós-graduação em educação especial, e é uma das importantes militantes indígenas e ambientais, né, desde da sua juventude, com uma atuação muito importante no Congresso, né, uma linha de frente contra uma série de projetos que retiravam os direitos e ameaçavam,
né, tanto as questões ambientais como também os direitos indígenas, né, uma voz no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, levando denúncias às conferências mundiais do clima desde 2009, né, e para nós então é uma honra tê-lo aqui, né, alguém que também atua, né, e tem uma experiência muito importante para a gente poder trazer aqui para o debate de hoje. Então, Sônia, por favor. Alexandre Sais, é uma honra enorme estar aqui. Boa noite a todas, todos, todes. Queria agradecer muito o convite, cumprimentar a nossa vice-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda, que está aqui conosco. Cumprimentar também o professor Ari, que é uma alegria conhecê-lo pessoalmente. E cumprimentar meus parceiros aqui de mesa, começando pelo professor Carlos Nobre, que me emocionou muito, sempre, né? Eu já tive uma honra muito grande de ter trabalhado com o professor Carlos Nobre ao longo do começo desse século, né, professor? Fizemos muitas coisas juntos e, pelo que a gente viu aqui hoje, ele continua nos instigando a avançar, avançar, avançar. Mais do que fazer um diagnóstico da situação dramática, pensar no futuro, que é exatamente o que nós queremos hoje. Queria cumprimentar a Sônia Guajajara, uma alegria enorme estar contigo hoje e um prazer, eu acho que todo mundo também muito na expectativa de ouvi-la, e cumprimentar o professor José Augusto Pádua, que também vai nos trazer uma contribuição. Eu vou improvisar aqui, porque eu tinha pensado, combinado com o Alexandre, que eu ia abrir falando um pouco, mas eu acho que depois da fala do professor Carlos, eu acho que seria super importante começar contigo, Sônia, para a gente poder ouvir, né, os teus saberes e nos recolocar num debate que eu tenho certeza que vai ser instigante. Depois eu faço ao contrário, falo por último, né? Aproveito aqui que eu estou no comando e tomo a liberdade de falar por último, né? Então, tá, passo direto para você. Obrigado, querida, por estar aqui. Conto com tuas palavras. Obrigada, professora. Boa noite, professor Carlos Nobre. Boa noite. Muita honra para mim também estar aqui com vocês, né, fazendo essa discussão. Boa noite para todo mundo que está aqui, que veio, né, assistir esse debate. E a gente discutir sobre a Amazônia, né, sempre nos instiga muitas coisas, né? Porque a gente olha a Amazônia, né, assim, tentando entender o olhar de quem tem toda essa ganância para explorar, quanto de quem tem todo esse desejo de protegê-la, né? E aí, quando você pensa esse desejo de protegê-la, você já consegue pensar pessoas que enxergam também gente ali dentro, né? E quando você olha pelo olhar de quem quer explorar, são pessoas que invisibilizam as pessoas, a diversidade das culturas que tem ali, né? Então, eu acho muito importante quando o professor traz todo esse olhar também da proteção da Amazônia, pensando nas pessoas que estão ali, a importância dessas pessoas e como que o modo de vida dessas pessoas que estão ali, indígenas, ribeirinhos, né, povos, comunidades tradicionais como um todo, né, vivem ali com um modo de vida próprio, protege. Né? Então, eu fico muito feliz que você trouxe também, eu vi aqui no final, né, essa associação do conhecimento tradicional com o conhecimento científico, para a gente poder trazer essa valorização, né, de que a Amazônia carece. E os estudos, né, acho que o Acordo de Paris, né, de 2015 e a Declaração das Nações Unidas sobre Florestas Tropicais, acho que de 2014, né, a Declaração de Nova York, reconheceu o conhecimento tradicional
de povos indígenas e comunidades tradicionais como conhecimento científico, né? Que são conhecimentos que precisam se somar para a gente poder garantir essas medidas que precisam ser adotadas para conter as mudanças climáticas, né? E aí está lá o conhecimento tradicional aliado ao conhecimento científico como uma das últimas alternativas para conter as mudanças climáticas, né? Então, é muito importante que tenha já esse reconhecimento das Nações Unidas, mas isso ainda precisa ser implementado na prática, porque ainda não está, né? Nós lutamos para conseguir com que isso fosse garantido ali, mas também foi da mesma forma que a gente lutou aqui para garantir o artigo 231, 232 na Constituição Federal, que reconhece nós, povos indígenas, né, enquanto povos, e reconhece as formas de organização social própria de cada povo, mas nós sempre temos que nos adequar aos padrões do Estado para acessar qualquer política pública. Então, da mesma forma, né, nós temos esse direito, né, dos conhecimentos tradicionais reconhecido internacionalmente, mas, na prática, nós lutamos todos os dias contra medidas que tentam legalizar o desmatamento, né, que retira direitos, que suprime, né, direitos constitucionais e que nega o direito originário dos povos indígenas. E aí eu estou falando aqui, por exemplo, eu posso agora, né, até exemplificar mesmo a presença do governo brasileiro na Conferência do Clima ano passado. Né, representante do governo brasileiro chega na Conferência do Clima e disseram o quê? Nós vamos zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Né? Foi a proposta do governo brasileiro no ano passado. E aí volta para o Brasil e vamos ver como é que vai se dar, né, acabar esse desmatamento ilegal. E aí se acelera a aprovação do projeto de lei, por exemplo, 490, que inviabiliza toda e qualquer demarcação de terras indígenas no país e que facilita o passar da boiada de Salles, né? O PL 191, que é esse que autoriza a mineração nos territórios indígenas. O PL 2633, que é já conhecido como PL da grilagem, que destina, né, 73 milhões de hectares de terras públicas na Amazônia, né, que eles chamam de terras públicas não destinadas, e entrega para a grilagem. E esse projeto de lei acaba premiando os invasores. E aí, o que eles fazem para mostrar alguma benfeitoria? E aí, ocupam milhares de hectares de terra, fazem logo um curral, ou 100 quilômetros de desmatamento para mostrar que já tem ali um início, né, uma produção. E aí, com isso, prova que tem benfeitoria e ainda exige indenização do Estado. Então, são contra esses projetos de lei que estão no Congresso Nacional e podendo ser aprovados a qualquer momento, que nós, enquanto movimento indígena, fazemos um enfrentamento permanente. Né? É uma luta política permanente para evitar a legalização, né, do desmatamento. Se a gente não lutar contra, né, a aprovação dessas medidas, 2030 eles vão chegar lá de novo e vão dizer: zeramos o desmatamento ilegal, porque agora está tudo legalizado. Né? Então, é a forma que eles fazem, vão lá, apresentam, volta e acelera a aprovação de medidas que vai totalmente na contramão daquilo que precisa ser feito para reduzir o desmatamento, para reduzir as emissões. Né? E aí, gente, acho que eu fiquei feliz de novo quando eu vi na sua apresentação, pelo menos da parte que eu escutei até o fim, eu não vi a palavra desenvolvimento. Você falou diretamente a sustentabilidade, né? Falando da sociobioeconomia, né? A sustentabilidade, porque é exatamente isso que hoje também nós lutamos muito, né? Pela valorização da sociobiodiversidade e por uma agricultura ou iniciativas de fato sustentáveis.
Porque quando você fala desenvolvimento sustentável, a gente agora já começou a questionar também. E eu quero muito a sua ajuda, a ajuda de vocês aqui, para a gente ajudar também a questionar conceitos já pré-estabelecidos que, de fato, não condiz com a nossa realidade, não condiz com o nosso modo de vida, né? E aí, nós, do movimento indígena, estamos chamando todo mundo para prestar atenção também nessa palavra do desenvolvimento, né? O que é, de fato, o desenvolvimento que é tão falado, que é tão defendido, né? Desenvolvimento para quem, para quê? E aí, por muito tempo, as pessoas me perguntavam para a gente, vocês são contra o desenvolvimento? Não, não somos contra, não. A gente não é contra. A gente não quer um desenvolvimento de qualquer jeito. A gente não quer um desenvolvimento que seja empurrado de goela abaixo. Mas agora a gente mudou. A gente diz, nós somos contra, sim, o desenvolvimento. Porque a forma que se pensa o desenvolvimento ou o progresso é pensar, né, um progresso a partir da destruição. Quando se pensa progresso, você já imagina logo os tratores chegando e derrubando tudo e acabando tudo para dar lugar, né, para produção em grande escala, para fazer os prédios, né, para poder fazer as hidrelétricas. Então, é sempre um desenvolvimento a partir da destruição. E aí, quando você olha literalmente o conceito, né, o significado desse conceito, é isso, né? Deixar de envolver, deixa para trás. E o desenvolvimento faz isso com nós. Segue favorecendo, né, ou centralizando renda e deixando as pessoas para trás ou expulsando dos seus lugares de origem. Então, literalmente, no seu significado, né, conceitual, está correto para quem realmente tem o interesse de explorar, de centralizar o uso da terra. Então, para nós, não é desenvolvimento, né? Nós não podemos defender o desenvolvimento. Nós temos que defender um envolvimento. E é isso que nós estamos trazendo agora, né? Como proposta para o Brasil, com o Aldear da Política. É um projeto de envolvimento. E nós aldear a política brasileira com essa perspectiva do olhar indígena, dessa cosmovisão de olhar o todo, de valor. E quando a gente fala o território, nós estamos falando dos diversos territórios. O território água, o território terra, o território floresta. O território moradia, porque afinal de contas o nosso território é a nossa casa, né? E é isso que a gente defende e lutamos todos os dias pela demarcação já. E aí, ainda na COP, nós chegamos lá também, foi a primeira vez que a gente chegou com 40 lideranças indígenas do Brasil, com a campanha Demarcação Já. E aí, mas é sempre esses índios falando demarcação já, não acaba nunca isso. Já é muita terra para pouco índio, né? Vocês escutaram isso já muitas vezes, com certeza. Eu escuto toda hora, né? E aí nós chegamos na COP dizendo, se não houver demarcação de terras indígenas, não haverá solução para a crise climática. Porque, comprovadamente, os territórios indígenas, mesmo os não demarcados, mas que têm a presença indígena, por si só, são as áreas mais preservadas. E não são preservadas porque tem uma política efetiva de proteção, em especial nesse governo, né? Que nesse governo se tenta acelerar cada vez mais a destruição, o entreguismo, o arrendamento desses territórios, né? Mas são protegidos pelo próprio modo de vida dos povos que ali habitam. Comprovadamente, os territórios indígenas funcionam contra o avanço da expansão agrícola, né, do agronegócio, das mineradoras, contra o avanço do desmatamento. E quando você compara, né, as terras indígenas com demais terras públicas, são sempre as terras indígenas as mais preservadas e que têm ali a maior biodiversidade viva. Então, para se pensar soluções, aí, professor, né, aqui eu queria só trazer esse ponto, de soluções baseadas na natureza. Né? É importante se pensar as soluções baseadas nas culturas, nos modos de vida. Porque eu acho arriscado pensar somente soluções baseadas na natureza, porque é um risco ainda, de novo, da mercantilização. Né? Como a gente viu com o próprio programa de rede, né? E que se tentou avançar aqui, não sei em que pé que está agora, né?
mas a gente seguiu participando ali, que era também uma iniciativa que acaba valorizando aqueles que desmataram, que degradaram, e mesmo que tinham mais ali, mas nem sempre estava contemplando as iniciativas e os modos de vida locais, né? Então, é muito importante, antes de qualquer programa, qualquer iniciativa que chegue, né, valorizar as culturas, os modos de vida, e pensar soluções, né, baseadas nas pessoas, naquilo que as pessoas produzem, que as pessoas fazem. Eu tenho escutado muito, né, esse termo da solução baseada na natureza, mas ainda me incomoda um pouco, porque talvez eu não tenha conseguido entender ainda, né, preciso aprofundar um pouco mais. Mas, antes de pensar nas soluções baseadas na natureza, eu quero pensar primeiro, né, nessas soluções baseadas nos modos de vida, nas iniciativas que são feitas pelas pessoas, diretamente, né, para se manter ali no seu lugar. Bom, gente, e aí, né, nós, enquanto povos indígenas, 522 anos depois, estamos aqui. Mesmo enquanto povos que mais protegem, como guardião da floresta, como guardião do território, somos ainda os primeiros mais afetados, os primeiros mais impactados pelas mudanças climáticas. Essa mudança climática que é causada pelo desmatamento, pelas queimadas. E aí, quando se fala das queimadas, não é somente a árvore que queima, né? Nosso corpo queima junto, porque o nosso corpo é o corpo, o território e o espírito. Né? E nós precisamos, né, desse corpo em pé, né, sustentado por esse território que dá o alimento, que dá o sustento para todo mundo. Né? E aí, convido todo mundo para entender esse sentido, né, do que significa o papel dos povos e dos territórios indígenas. Se não querem compreender pelo que nós somos, pelo que a gente é, mas pelo benefício que esses territórios trazem, né, e fazem para todas as pessoas. Porque somente a presença indígena é garantia, né, de água limpa, de floresta em pé, de biodiversidade protegida. E é exatamente isso ainda que garante, né, essa chuva que vem pelos rios voadores, que chega em São Paulo, né, que abastece o sistema da Cantareira, que distribui para as casas de todo mundo. Então, acho que o chamado que a gente faz hoje é esse chamado para essa reconexão. Né? É urgente essa reconexão, né, com a terra. É urgente essa reconexão com a ancestralidade e entender a origem de todos os produtos que são produzidos, né, que são vendidos, que a gente usa. O que está causando a origem, a produção desses produtos, né, lá nos territórios indígenas? Está promovendo a destruição ambiental? Está violando direitos humanos? Está utilizando de mão de obra de trabalho escravo? Né? Então, é muito importante se pensar essa Amazônia viva, né? É importante se pensar essa diversidade cultural, essa biodiversidade que tem na Amazônia, a partir também dessa mudança de comportamento aqui na cidade. E pensar que as cidades não são autossustentáveis. Dependem muito dessa luta política que a gente faz todo dia no enfrentamento no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, para evitar a aprovação de todas essas medidas que legalizam essa destruição. E aí, por isso que a gente segue, né, hoje também com esse convite, com esse chamado para aldear a política, aldear as universidades, aldear o Congresso Nacional, porque nós entendemos hoje 2 caminhos para a gente barrar esses retrocessos. Né? É aldear os estabelecimentos de ensino, desde o ensino básico, fazer com que essa Lei 11.645 seja implementada, se não por doutores da academia, mas pelos doutores do saber tradicional. Porque é muito importante que a educação brasileira possa abrir o espaço, de fato, para essa troca dos diversos saberes. E não somente abre espaço por meio das cotas para que os alunos cheguem e funcionem ali como esse reservatório de conhecimento. Né? E a universidade apenas deposite esses conhecimentos
né, que estão nos livros, mas é importante valorizar essa diversidade também dos saberes, né, trazendo os nossos doutores, os nossos mestres para essa troca. Então, há essa transformação, acho que para essa consciência que nós estamos chamando, né, essa consciência política, ecológica, ambiental, ela começa dentro das escolas, né, dentro das universidades, valorizando essa diversidade de saberes. E a segunda forma de mudar é essa participação, essa presença indígena, né, com esse olhar da cosmovisão, da valorização do território como um todo, né, dentro dos espaços de poder e decisão. E aí é para isso que a gente está chamando agora o Aldear a Política, para ver também essa perspectiva indígena. Se nós somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade que tem viva no mundo, isso é saber fazer gestão. E isso parte da relação que a gente tem direta com a natureza, que a gente tem direta com a terra. E aí faz todo sentido a gente começar a provocar também essa mudança de comportamento e essa mudança também no modelo econômico com base na produção em grande escala para exportação. É preciso descentralizar o uso da terra. Se nós lutamos hoje por uma democracia, né, política, nós precisamos lutar também pela democratização do uso da terra. Não é fácil, sabemos que não é fácil, mas nós também somos responsáveis para começar a provocar essa mudança de pensamento. E aí, essa mudança de pensamento se dá também a partir das nossas escolhas políticas. Do jeito que está, não dá para ficar. Muito obrigada. Nossa, Sônia, deu uma mexida aqui geral, desestruturou aqui as nossas bases. Acho que não só você nos traz essa reivindicação, né, desse lugar, né, de como que vai pensar a Amazônia sem nós, né, e reivindica não só os saberes milenares, o conhecimento, mas esse lugar de quem, de fato, tem preservado o pouco que ainda restou da biodiversidade da humanidade, né, reivindicando aí esse lugar de... Agora, na verdade, se acabou desviando aqui o centro da nossa discussão e jogando uma certa bomba aqui, pelo menos no palco, né? Eu vou já jogar aqui para o José Augusto, depois eu vejo o que eu recolho, que é fazer uma pergunta, né? Se perguntar sobre o próprio desenvolvimento, né? Joga com as palavras, traz essa ideia de não desenvolver e envolver, né? Mas, no fundo, você está questionando esse padrão que é o desenvolver sempre esteve aliado a algum projeto de destruição da natureza. Então, até que ponto a gente pode, né, falar em desenvolver, pelo menos sem qualificar. Então, acho que você traz um debate que acho que é super importante. O Carlos já está aqui se coçando, que quer fazer pergunta para você, mas antes de passar a palavra para ele, eu vou passar aqui para o José Augusto, para a gente poder continuar essa roda de conversa. Depois eu falo e aí passo para o Carlos, tá certo? Vamos lá, obrigado, querido. Não é nada fácil, né, falar depois da apresentação do Carlos e da Sônia, mas eu tinha preparado algumas coisas, mas vou improvisar aqui, porque a partir do que está sendo dialogado, né? E aí buscar na história do Brasil alguns padrões que são muito poderosos, da maneira dominante de se construir o território, de se construir o uso econômico do território. Então, quando se apresenta um projeto, como você falou, uma reinvenção, né,
da nossa relação com a Amazônia, com a floresta amazônica, e um dos pontos que eu quero levantar é que nós precisamos fazer a mesma coisa com o Cerrado, com a Mata Atlântica, com os outros biomas também. Vou até sugerir alguns pontos. É claro que a Amazônia tem essa importância planetária, climática, ecológica, que faz uma diferença. Mas precisamos revalorizar o Cerrado também, a savana, né? Mas eu estava pensando, esse dado de que, como é pequena a participação da biodiversidade nativa no PIB, é difícil entender uma coisa como essa, né? Mas quando a gente vai para a formação da história brasileira, eu me lembrei um documento de 300 anos atrás, escrito por um jesuíta na Bahia, chamado Antonil, e ele diz assim: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço, né? Essa é a maneira como o território veio sendo construído nos padrões dominantes, é claro, porque também existiam os povos anteriores, os povos ancestrais, os quilombos, os quilombolas, que tinham que ter uma relação mais íntima com a vegetação, né, com a fauna, porque senão nem tinham como viver. É claro que tinha uma cultura camponesa também, de produção de alimentos, de subsistência, mas o padrão dominante é muito... Um dos nomes do antropoceno, no debate internacional, é plantation-ceno, né? Algumas pessoas usam esse termo. Existem diferentes nomes que eu acho que captam diferentes aspectos do antropoceno. Não é uma questão de escolher um e lutar contra os outros. Eu acho que cada um traz um elemento. E esse elemento da mente monocultural, né, da plantation, da monocultura, essa coisa, o que interessa é a cana, né? Ele estava falando da floresta, da Mata Atlântica, que a gente chama hoje de Mata Atlântica. É um embaraço, é uma coisa que está atrapalhando. Roça, limpa e queima. Essa ideia de limpa, né, é uma coisa suja. A floresta é uma coisa suja nessa visão. E não é por acaso, se a gente estuda a história da agricultura, da grande agricultura patronal, comercial brasileira, em geral, são elementos do mundo vegetal do planeta exóticos, né? Cana, soja, eucalipto, café. Houve muita dificuldade, se a gente estuda, até para eles adotarem, no início da colonização, o uso da farinha de mandioca, né? Que era um saber indígena. Eles tentaram, de todo jeito, plantar trigo e fazer a farinha de trigo. Mas aí a própria terra, né? E isso é uma coisa que na história ambiental é muito relevante, muito importante, a agência do mundo não humano. Foi a terra, o clima, que negou, né? Disse, não, aqui o trigo não funciona. Mas outra espécie exótica, que vinha dos trópicos orientais, como a cana, entrou e começou esse movimento de escravidão, de monocultura, de latifúndio, etc., etc., né? Eu estava pensando também como é absurda essa alternativa do gado na Amazônia. Como até do ponto de vista econômico, os números que você mostrou, é uma verdadeira idiotice, né? E aí também me lembrei um documento, aí de uns 200 anos atrás, em que um fazendeiro lá em Pernambuco, ele diz assim: mesmo que eu consiga vender um boi pelo valor de uma galinha, eu prefiro criar bois do que galinhas nesse sertão. Assim, por quê? A galinha eu preciso carregar, e o gado caminha por si mesmo e encontra pastos por qualquer parte. Quer dizer, tem aí um elemento de lei do menor esforço, né? Que também é importante na história da relação, da construção do território brasileiro, né? E agora não é só isso. No campo, né, lá na região, na Amazônia, o que a gente vê é que, muitas vezes, criar gado, até nas reservas extrativistas, né, que foram criados com toda aquela proposta que vem do movimento dos seringueiros, tem muitos jovens querendo colocar boi, né? É a liquidez, é a facilidade também de vender, né? De vender a carne, mesmo que seja uma carne de má qualidade, mas até no mercado local você consegue, sem subsídio. No início dessa louca pecuarização da floresta amazônica, era um instrumento de especulação fundiária, né? Era uma forma rápida de você conseguir privatizar grandes porções de terra pública da floresta. Agora, depois, a gente precisa repensar tudo isso. Eu estou falando a história, nós não estamos condenados pelo passado. A história não é uma coisa assim linear, né? É um jogo de
permanências e mudanças, né? Muitas inovações acontecem, né? Esses exemplos que eu estou dando aqui, não, é claro que hoje o contexto técnico é completamente diferente, mas eu estava aqui pensando que até os colonizadores e colonos no início da formação do Brasil não faziam uma coisa tão idiota como queimar floresta tropical para criar gado, né? Eles perceberam rapidamente que era impraticável, né, você criar gado dentro da floresta tropical, e observaram o território e falaram, vamos jogar o gado para savanas, vamos jogar o gado para a Caatinga, para o Cerrado, para o São Francisco, para o Parnaíba, né, para as áreas de campos naturais da Amazônia. É uma idiotice tão inacreditável você queimar floresta tropical para criar gado, né, e é uma proporção gigantesca, né, quando a gente faz um balanço. Agora, não é que eles não queimavam, né, essa visão roça queima, mas aí, numa perspectiva econômica do plantation-seno, né, de você lucrar com a cana, com um produto exótico. Uma outra coisa que eu queria falar, assim, lembrando aqui, ouvindo a Sônia, né, eu participei, como tantas pessoas que têm idade para isso, do lobby lá na Constituinte, né, para chegar na Constituição de 88 e os avanços que aconteceram. Muitos participaram de diálogos com os deputados, e essa questão das terras indígenas foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na história do Brasil, né? Apesar de que tem um lado aí que né, para os povos indígenas é quase que absurdo, quer dizer, você ganhar do Estado brasileiro o direito a ter uma terra que é sua, né, que é sua há milênios, né? Mas, sendo as coisas como são, essa demarcação de cerca de 20%, 20 e tantos por cento da floresta amazônica, e contando todas as áreas, aí uns mais de 10% a 13% do território brasileiro como terra indígena, é uma das coisas mais importantes de conservação que já se fez, porque quando se faz o balanço, é uma área que tem um desflorestamento muito pequeno. Com todo o assédio, com toda a pressão de fora, o desflorestamento é em torno de menos de 2%. E aí, porque os povos lutam para defender, né? Como você está falando, não é por acaso que é bem conservada as terras indígenas, né? Agora, eu me lembro que era uma visão que não tinha, naquela época, esse protagonismo das lideranças do movimento indígena, usando a sua própria voz, né, e trazendo a sua própria palavra. E era uma visão, lá na Constituinte, muito externa. Então, as pessoas tinham boas intenções, diziam assim, e foi uma coisa muito consciente. É uma forma, essa legislação aqui na Constituição da demarcação dos terras indígenas vai ser uma forma de retirar a terra da privatização e desse mercado caótico que está chegando na floresta amazônica. É um instrumento de conservação. A Constituição usou, claro, a ideia dos direitos indígenas, né, dos povos indígenas, mas tinha muito essa ideia de conservação, um instrumento de conservação, né? Vamos retirar do mercado uma grande parte da floresta em termos de conservação. Mas o que eu quero dizer, aí falando aqui para a nossa amiga aqui no debate, é que hoje a gente pode perceber que é muito mais do que isso, sabe? Muito mais do que ter 20%, 20 e tantos por cento da floresta conservada. O que vocês estão trazendo para o debate é uma coisa muito preciosa, né, para a gente poder reinventar a relação com o território, a relação com a terra no Brasil, né? E não é só a palavra, são as formas de relação, né? As formas de relação com o mundo. Todo esse conhecimento, eu acho muito importante ele estar sendo incorporado no debate sobre o futuro, né? Como, por exemplo, num projeto como a Amazônia 4.0. Bom, então, só para finalizar, você marcou aí quanto eu comecei? Marquei, você só falou 8 minutos. 8 minutos, tá beleza. Isso aí é exatamente o que precisa. Eu vou voltar ao que eu tinha pensado a falar inicialmente, porque eu acho importante. Essa ideia do antropoceno, vocês sabem que tem um debate dentro da estratigrafia geológica, dizendo que a Terra teria entrado numa nova época geológica. Isso está sendo discutido e vai ser uma discussão demorada, porque é muito minuciosa, muito rigorosa, né? Agora, mesmo que, enquanto se discute do ponto de vista da geologia, do ponto de vista da história, já é um conceito que está sendo cada vez mais usado e está revolucionando a nossa compreensão da questão ambiental. Já é um momento histórico novo,
A gente já percebe isso a partir das ciências sociais. É um momento histórico novo, porque ele está ocupando um vácuo conceitual, porque conceitos que a gente usava, como modernidade, globalização, eles não dão conta dessa mudança tão radical que aconteceu com a passagem ao antropoceno e principalmente com a chamada grande aceleração a partir de 1950, 1945, 50, no pós-guerra, com o petróleo barato do Oriente Médio, com todas essas inovações tecnológicas. Basta dizer que existia no planeta, passamos de 2 para 7, caminhando para 8 bilhões de pessoas, em 60 anos. Em 60 anos. Agora, existia no planeta, em meados do século XX, 40 milhões de automóveis. Hoje são quase 1 bilhão. Né? Se a gente imagina o impacto que esses veículos motorizados têm nas cidades, no desenho das cidades, no mundo do trabalho, na indústria, imagina, na poluição. O que eu quero dizer é o seguinte, houve uma mudança de escala. A humanidade está vivendo numa outra escala no planeta. Então, essa nova escala precisa ser reconhecida, porque as velhas propostas têm que ser repensadas à luz dessa nova escala. Né? Mudou o patamar da presença humana no planeta. Esse debate é um debate super importante, mas ele vem acontecendo numa escala muito agregada, muito planetária. Geralmente, nas discussões internacionais sobre o antropoceno, o que se discute, por exemplo, o consumo de energia pela humanidade. Aí você vê bem claramente como aumentou esse consumo com a industrialização e como depois as curvas foram para a vertical com a grande aceleração. Eu uso essa imagem que os ventos da Revolução Industrial se transformaram, das revoluções industriais, se transformaram nos furacões da grande aceleração. E aí, em 60 anos, no tempo de vida de uma pessoa, os mais diferentes indicadores pularam, foram para a vertical, deram saltos. Isso provocou uma mudança geral no patamar. Só que esse debate, ele é importante, ele é real, é verdadeiro. Tem um historiador indiano, Chakrabarti, de Pest Chakrabarti, que ele diz assim, isso faz com que, pela primeira vez, a gente possa falar em humanidade de uma forma concreta, porque estamos todos num barco, realmente. Né? Ninguém pode sair fora dessas transformações que estão ocorrendo no clima. Então, num certo nível, nós estamos vivendo uma realidade planetária, uma transformação planetária, e é importante nós termos consciência disso. Agora, no outro, isso que é a força da discussão do antropoceno, é a fraqueza também. Porque se nós ficamos discutindo o tempo todo ao nível planetário, as pessoas vivem no planeta, sim, mas vivem no rio da sua aldeia, nos países, nas regiões. E você tem uma diferença tremenda de desigualdade social, de desigualdade econômica, de diferenças culturais. Né? Então, a gente pode falar assim, num certo nível somos todos uma só humanidade, mas no outro nível também somos muito diferentes e diversificados. Então, pensando ao nível de planeta e de país, como a proposta que o USP Pensa Brasil, e eu quero parabenizar, nós estamos precisando pensar o Brasil, ainda mais nessa encruzilhada civilizatória que nós estamos vivendo agora com essa nova, que vai explodir aqui nessa próxima eleição. É uma coisa impressionante o que vem acontecendo no Brasil. O Carlos falou rapidamente, mas o Brasil conseguiu fazer, com muita dificuldade, uma coisa extraordinária que alguns consideram a maior contribuição para impedir o aquecimento global, que foi a redução do corte raso, né, da floresta amazônica em mais de 80% entre aí 2004 e 2014. Né? A memória disso está muito forte no debate ambiental internacional. Eu participei há pouco tempo de uma reunião, um evento lá em Estocolmo, fazendo um balanço dos 50 anos da Conferência 72. E várias pessoas falaram comigo assim, essa memória está fresca, vocês conseguiram uma coisa extraordinária, usando comando e controle, usando novas tecnologias, o INPE tendo uma presença muito importante, com o DT, não é? Tudo isso. Aí eles me fizeram assim, vários me fizeram a seguinte pergunta, como é que vocês, eleitorado brasileiro, votaram num retrocesso desse? E o que a gente responde? Eles falam, como é que depois de conseguirem uma contribuição extraordinária da redução
do desflorestamento bruto na Amazônia, tem a questão da degradação, mas mesmo assim foi extraordinário. Vocês votam no oposto. Vocês jogam tudo sei lá, né, no lixo, sendo uma democracia, né? Não é uma ditadura, vocês votaram nisso. Como é possível uma mudança dessa? Eu não sei, eu fiquei com muita dificuldade de responder. Mas é uma questão existencial do Brasil, sabe? Essa questão nós temos que pensar com muito cuidado o que nós estamos fazendo, quais são as opções que nós estamos adotando como sociedade, que envolve, essa discussão envolve essa alquimia, esse reinventar, essa transformação de um passado pesado que nós temos, de escravidão, de plantation, né? Numa coisa nova, que nós temos um potencial gigantesco. Então, essa realidade territorial do Brasil, da geografia histórica do Brasil, fez também com que ajudou a construir a maneira como a sociedade brasileira, a economia brasileira se construíram, que esse processo de entrada na grande aceleração, ele foi muito recente, ele foi muito rápido, né? O Brasil, tradicionalmente, no início da construção do antropoceno, porque a questão é a seguinte, pessoal, o antropoceno é uma mudança planetária, ecológica, onde a presença humana é fundamental, né? O próprio nome já diz. Então, ele não caiu do céu ou subiu do inferno, né? Ele foi construído. Como é que ele foi construído? Então, a gente pode ver que tem alguns padrões de produção e consumo que marcam a passagem das sociedades ao modelo do antropoceno, um alto consumo de combustível fóssil, né? Um domínio da ideologia do crescimento, né? Mais até do que do desenvolvimento, né? Essa ideia de que desenvolvimento é crescimento, e um padrão de urbanização crescente da sociedade. Como é que os países entraram nesse padrão? Eles não entraram da mesma maneira. Alguns países, por exemplo, contribuíram nesse processo, nesse grande processo histórico, exportando recursos naturais. Num primeiro momento, foi o que o Brasil fez, né? Até meados do século XX, o Brasil era um fornecedor de alguns produtos que tiveram importância na construção desse momento histórico que a gente chama antropoceno agora, né? Como a borracha, como o café, no passado a mineração, o ouro, no início da Revolução Industrial. Agora, a partir de meados do século XX, o Brasil entrou de cabeça na grande aceleração. Não só como fornecedor de matéria-prima, mas também pelas transformações nos padrões de produção e consumo dentro da economia, das economias e das sociedades que existem no território brasileiro, e de uma forma muito desequilibrada, né? Muito desequilibrado. Então, você vê, esse movimento de urbanização da população, que é típico do antropoceno, aqui aconteceu muito rápido e com um desequilíbrio enorme, gerando as favelas, gerando, né, toda essa precariedade de habitação urbana que a gente observa. Também, o Brasil entrou nesse movimento do antropoceno, e eu vou terminar a minha fala aqui com essa parte. No caso do Brasil, a entrada no antropoceno, tanto uma entrada, digamos, como exportador de matéria-prima, como uma entrada como padrão de vida social típica da construção do antropoceno, no Brasil teve uma dimensão de expansão territorial imensa. Isso não foi em todos os países que aconteceu dessa maneira. Claro, aí depende da geografia histórica de cada país. No caso do Brasil, se a gente pega os mapas que o IBGE produz do que eles chamam antropização do território, que é um nome muito infeliz, né? Porque quando você vê esses mapas, tem os biomas, e aí tem em vermelho a parte que eles consideram antropizada. Né? Antropizado no sentido de ter elementos do que a gente chama de modernidade, né? Tecnologia industrial, capitalismo, e etc, etc. Mas parece que no resto do território não tem nada, parece que não tem seres humanos, né, nos biomas se relacionando de outra forma, de outro ritmo, outro jeito com a Terra, né? Parece que a única forma é essa forma, que eles chamam de antropização. Mas dá uma ideia boa, assim, relativamente boa, da penetração dessa chamada, digamos, padrão da modernidade no Brasil. Em 1960, era basicamente na Mata Atlântica, na calha do Rio Amazonas,
né, em algumas partes do Cerrado e da Caatinga, mas você tinha muito território com pouquíssima presença desse padrão e pouquíssima presença eurodescendente, na verdade, né? Eu conheci grupos indígenas, e acho que outros aqui conheceram, em Rondônia, que no final da década de 60, e ali por volta de 1970, não sabiam da existência do Brasil, não sabiam da existência de Rondônia, né? É uma coisa, e faz todo sentido, porque é uma ocupação muito mais antiga, né? E aí a história é uma sobreposição assim, de processos. E aí chega lá o mapa do Brasil, o mapa dos estados, etc. Agora, isso faz com que a gente, ao mesmo tempo que houve uma transformação impressionante, tenha um território muito grande que permite uma margem de manobra importante para a gente pensar o futuro. Quando a gente debate com colegas indianos e chineses, né, eles ficam impressionados, né? A gente tem aí uma coisa que nós não temos mais, né? Uma possibilidade de reinventar, ter margem de manobra para reinventar o uso do território. Isso faz com que, por exemplo, na floresta amazônica, a gente tenha 21% mais ou menos de terra pública devoluta não designada, que ali é prioridade total, e o projeto do Carlos apresentou fala isso, designar essas áreas imediatamente, em terras indígenas, reservas extrativistas, áreas também, florestas nacionais, áreas de uso sustentável, que seja, mas não podemos, ainda tem ali uma área que é o foco dos criminosos ambientais, né? O foco ali dos grileiros, aquelas áreas não designadas. E são poucos os países que têm um território tão grande sem designação, né? Nem propriedade privada. Então, nós podemos reinventar politicamente a nossa relação com o território. Não vejo outra saída no curto, médio prazo para a Amazônia do que fazer isso, assim, para enfrentar, não chegar nesse ponto de não retorno que foi falado, né? Isso foi feito com sucesso, com enorme sucesso. Eu não sei se vocês sabem, entre 2003 e 2009, o Brasil foi responsável pela criação de mais de 60% das áreas protegidas no mundo. O Brasil estava se destacando como um país que estava criando áreas protegidas de uma forma extraordinária, né? Para agora a gente retroceder dessa maneira e ter um presidente, se se pode dizer assim, que diz que não vai decretar nem 1 milímetro de terra indígena, né? Quando foi uma das grandes melhorias e transformações sociais e ambientais que aconteceu no Brasil. Bom, são questões aí que nos levam a uma reflexão muito séria, um debate muito sério e profundo. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Tem outras coisas que no debate podem voltar. Obrigado.